doenças cardiovasculares, as que mais matam no mundo. E uma das causas é o alto índice de colesterol, a gordura no sangue. E no Brasil, a doença atinge 800 mil pessoas. E é ainda mais preocupante quando causada por um fator genético, que é aquele que passa de pai para filho. Por isso, a importância da prevenção é o que mostra a reportagem de Samara Bastos. Você sabia que a cada hora 45 pessoas morrem vítimas de algum problema cardiovascular? As doenças do coração causam 30% das mortes no Brasil. Matam mais do que o câncer e os acidentes de trânsito. O coração é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. É um órgão resistente, vai aguentando as adversidades, como estresse, má alimentação, falta de exercícios. Mas quando sobrecarregado, ele praticamente para sem dar sinais. Porque o entupimento das coronárias, ele é progressivo, ele é lento. E isto demora muitos anos, 10, 20, 30 anos, até acontecer um evento. É aquele móvel com aquele cupim no pé que você não valoriza e amanhã você chega em casa, tá a sua casa toda atrapalhada porque o pé quebrou por causa do cupim. É a mesma coisa que acontece com a doença coronariana. São inúmeros problemas que podem atingir o coração. Os mais comuns são as arritmias e o infarto, que só no ano passado matou cerca de 80 mil brasileiros. O infarto matou 15% em média das pessoas que tiveram infarto. 85% sobreviveram. Consequentemente, a quantidade de infartados do Brasil o ano passado foi cerca de 400, 500 mil pessoas que estão andando por aí. Pode-se dizer que André é um sobrevivente. Olhando assim, não dá nem para imaginar que ele já teve 2 infartos. Eu sinto que eu sou uma bomba relógio. E o primeiro foi aos 28 anos. Eu estava na casa da minha mãe, estava aqui mesmo. Levantei de manhã, tomei um banho e saí. Na época eu não morava com a minha mãe. Levantei, saí, fui para minha casa. Na metade do caminho eu comecei a sentir dores muito fortes no peito. Comecei a suar muito frio. E cheguei na minha casa e as dores aumentando. Coloquei a mão no bolso, estava sem celular. Como o pai morreu aos 49 anos, vítima do infarto, os médicos decidiram pesquisar melhor a saúde de André. Foi aí que descobriram que não só ele, mas as 2 irmãs e as sobrinhas têm hipercolesterolemia genética. O indivíduo nasce com menos ou 100 receptores para o colesterol. O que significa isso? Muito simples. Quando você come, o teu colesterol precisa ser metabolizado no fígado e precisa desses receptores. Existe uma doença chamada hipercolesterolemia familiar heterozigótica que você tem menos receptores. E a homozigótica você não tem receptor. Então você não consegue tirar o colesterol do sangue. A pessoa com essa doença tem 20 vezes mais chances de um infarto. No caso do André, a carga genética veio do pai, que tinha colesterol elevado, mas nunca se preocupou. No caso do meu pai, era estresse, era o uso, querendo ou não, na época de bebida. Então não tinha o que falar que era uma doença rara na época. Era simplesmente essa desculpa. O primeiro passo para diagnosticar é fazer o exame de sangue para saber o nível de colesterol. Quem tem o LDL, colesterol considerado ruim, acima de 200, deve passar por um exame genético. Pelo sangue, os médicos identificam o defeito na carga do DNA. Mesmo com o diagnóstico em mãos, depois de 10 anos de tratamento, André decidiu parar, por conta própria, com a medicação que ajuda a controlar os níveis do colesterol no sangue. O resultado? Um segundo infarto. Aí eu tive um pico de estresse muito grande na empresa. Numa reunião, eu acabei passando mal e fui pro médico. Quando eu cheguei lá, aí a minha médica me perguntou quais eram os sintomas. Ela falou, não acredito, você tá infartando pela segunda vez.